pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para nossa aula de língua portuguesa. Claro, né? Português é uma matéria que você aprende muito com a prática, né? Temos ter teorias e questões. Trouxe hoje questões, né, de vários assuntos para que nós possamos resolver as questões. A partir delas, eu vou dar dicas para vocês, com certeza, aqui em relação ao que observar, né? Que eu tenho que saber daquela questão ali, o que é importante que eu veja, né? Como eu vou resolver a questão aqui. Então, hoje trouxe questões para que nós façamos juntos, certo? Muito bem. Aproveitando, hein? Português. Sempre olhe muito bem o enunciado da questão. E na hora de responder a questão, você pode ir comparando as alternativas. Isso é muito bom, tá? Para você ganhar tempo. Mas agora eu vou fazer, claro, a questão para que nós possamos estudar o assunto por meio da questão aqui. Vamos lá, então, para a tela. Primeira questãozinha aqui, ó. O que nós temos? No que se refere ao emprego da vírgula, tá? Então, temos uma questão aqui de vírgula. A frase que está plenamente de acordo com o padrão formal escrito. Então, sabe, é o seguinte, ó. Regra geral de emprego de vírgula, tá? Ó, é vírgula, vírgula, não pode separar, tá? Não pode separar os termos, tá? Ó, veja só. Não pode separar. Vou ter colocar assim para ficar mais fácil, ó. O que ela não pode separar aqui? Veja comigo. Eu tenho lá o meu sujeito e o meu verbo. Não pode separar sujeito e verbo. E não pode separar verbo e complemento verbal, certo? Então, entre o verbo, o sujeito e o verbo, não pode ter uma vírgula para separar. Verbo e complemento também não. Isso aqui é a nossa regra geral, tá? Claro que nós podemos ter, por exemplo, termos intercalados. Pode ter duas vírgulas entre sujeito e verbo? Pode. Eu tenho um termo intercalado, certo? Então, basicamente é assim. Entre sujeito e verbo, nós não vamos ter, por exemplo, termos, não posso ter uma vírgula só, mas posso ter duas vírgulas, dois travessões, se for o caso. Porque a vírgula, ela não pode separar sujeito de verbo e verbo de complemento, certo? Então, nós podemos ter, assim, claro, algumas situações que emprego de vírgula aqui. Então, você parte da lógica de observar esses três elementos, sujeito, verbo e complemento, certo? Claro que há outras regras, né? Mas, essencialmente, você consegue eliminar algumas alternativas sabendo dessa regrinha aqui básica. Então, olha só. Letra A. O Brasil, conforme foi divulgado, está próximo. Vamos lá. O que está próximo da universalização? O Brasil. Veja, este é o meu sujeito e aqui é meu verbo. E tem só uma vírgula, não pode, tá? Aqui seria o certo, seria assim, ó. Conforme foi divulgado, deveria ter mais uma vírgula aqui. Porque nesse caso aqui, ó, isso daqui é um termo intercalado. Eu posso ter um termo intercalado. Então, aqui, ó, deveria haver, então, duas vírgulas para separar o termo intercalado. Muito bem. Aí depois, uma trajetória educacional regular possibilita maiores chances. Vá. O que é que possibilita maiores chances? Uma trajetória educacional regular. Esse é o meu sujeito, esse é meu verbo. Não posso ter uma vírgula entre sujeito e verbo aqui. Tá. Outra. O ensino fundamental é o mais extenso. E o ensino médio, o que mais apresenta distorção em idade série. Então, olha só. Nós temos uma informação aqui, ó. O ensino fundamental é o mais extenso. Isso é uma frase. Aí depois, o ensino médio é o que mais apresenta distorção de série. Então, essa vírgula aqui tá legal, ó, tá? Por quê? E aqui nós temos aqui, ó, separa orações com sujeitos diferentes. Então, aqui tá certinho. E essa outra aqui, ó, veja que essa vírgula aqui eu poderia trocar pelo verbo ser, ó. O ensino fundamental é o mais extenso e o ensino médio é o que mais apresenta. Essa vírgula está no lugar do verbo. Então, a letra C, perfeita aqui, ó. Letra D. A educação infantil
O ensino fundamental e o ensino médio constituem etapas. O que é que constitui etapas? A educação infantil, o ensino médio e o ensino fundamental. Tá, veja, esse é o meu sujeito, esse aqui é meu verbo. Essa última vírgula está errada, tá? Aqui, ó, nós temos esta vírgula e este e, ele separa uma enumeração. Nós temos aí uma enumeração, tá certinho. O que não pode fazer é a última vírgula que fica errada, tá? Depois, a trajetória educacional que define o futuro dos estudantes apresenta barreiras. O que é que apresenta barreiras? A trajetória educacional. Não posso ter uma vírgula entre verbo e sujeito. E essa oração aqui, ó, que define o futuro dos estudantes, é uma oração adjetiva, tá? Esse que, ele é um pronome relativo. E essa oração aqui, ó, ela é uma oração adjetiva e ela tem que ser restritiva aqui, tá? Por quê? Porque ela está falando de qual tipo de trabalho educacional aqui, tá? Então, nesse caso, ou ainda, né, poderia ser sem com as vírgulas, duas, aí teria que ter uma vírgula no início e uma no final, tá? Ou vem sem vírgulas ou com duas vírgulas aqui. Mas a resposta é única, exclusivamente aqui a nossa letra C, tá? Então, é um tipo de questão, perceba, pela noção básica de você saber assim, não pode haver uma vírgula entre sujeito, verbo e verbo e complemento, você quase mata a questão aqui pensando nisso. Na verdade, você praticamente mata a questão pensando nisso, tá? Então, essa regrinha básica aqui, ó, você tem que ter isso bem claro quando for fazer questão de emprego de vírgula aqui. Beleza? Muito bem. Próxima questão agora aqui, ó. Considere a seguinte passagem do sexto parágrafo, ó. Essa etapa é a mais longa da educação básica, concentrando mais de 26 milhões de estudantes. Tá. Aí a banca quer que você reescreva, ela quer reescrever esse período e guarde o mesmo sentido. Então, temos o seguinte, ó. Eu vou olhar das duas orações, né, ó. Essa etapa é a mais longa da educação básica. Aí, outra oração. Concentrando mais de 26 milhões de estudantes. Veja que aqui, ó, nós temos uma ideia. Ele fala que é a mais longa e ele fala que tem mais de 26 milhões de estudantes aqui, tá? Então, são duas informações diferentes acerca do mesmo assunto. Mas veja, não são ideias opostas, não são ideias contraditórias. Eu estou apenas dando informações sobre aquele assunto, tá? Muito bem. Tem uma cada aqui de opção aqui, ó. Vou destacar agora os elementos, ó. E concentra, apesar de concentrar, porém concentra, uma vez que concentra, contanto que concentre. Tá. Quando eu falo e concentra, isso daqui, ó, é uma conjunção que dá a ideia de adição. Apesar de é uma ideia de concessão, tá? Em outras palavras, o apesar de mostra uma contradição aqui. O porém é uma adversidade, né? Que seria o quê? Uma oposição de ideias. Uma vez que é uma ideia de causa, tá? Uma vez que aqui, ó, nos dá uma ideia de causa. E o contanto que é uma condição. Vai comigo, então, agora aqui. Você vai observar o segundo em relação ao primeiro, tá? Adição. Posso pensar numa adição, ó? Essa etapa é a mais longa e concentra mais... Beleza. Perceba que fica lógica fazer uma adição? O que é adição? A adição é quando você tem uma continuidade de informações. A letra A, olha, fica bem legal. Guarda a letra A aqui. Letra B, tem uma contradição marcada? Contradição é uma coisa que não combina? Não, contradição aqui não. Não dá certo contradição aqui não. Não deu certo aqui a letra B. C, o porém é uma oposição. Não é oposição aqui. Causa. Causa não, né? Veja. Se fosse causa, o fato de ter 26 milhões de estudantes é a causa de ser mais longa? Claro que não, tá? Não é. Então, não é causa também aqui. É uma condição, ó, ter 26 milhões é a condição para ser mais longa? Não, né? Então, veja, a resposta mais coerente vai ser a nossa letra A.
A letra A traz a afirmação mais lógica em relação à frase aqui, tá? Na letra A, você percebe que as informações, elas apenas complementam uma complementa a outra, né? Não tem oposição, não tem ideia de contradição, você tem uma sequência de informações aqui. Então, a nossa letra A fica melhor com certeza. Muito bem. Próximo agora aqui. Questão de crase, ó, questão de crase aqui. E aqui, vamos sempre lembrar os casos proibidos, tá? Sempre, você praticamente mata uma questão de crase sabendo os casos proibidos. Vamos lá, letra A. A bicicleta é a principal alternativa para A. Veja só, se eu tiver preposição mais a palavra a, não se usa crase, tá? A única exceção aqui, ó, existe uma exceção, tá? Quando eu tiver a palavra até mais a palavra a. Neste caso aqui, ó, é um emprego opcional de crase, tá? Só aqui que eu tenho aqui essa diferença aqui. No geral, apareceu preposição, por exemplo, aqui, ó, contra a vida. Posso colocar aqui uma crase? Não. Perante as pessoas. Posso colocar uma crase? Não, tá? Por quê? Porque o contra e o perante são preposições. Tá, próxima. A capacidade de deslocamento da população motiva a buscar. Nós temos a mais verbo. A mais verbo é caso proibido de emprego de crase. Não se usa, tá? Aí, letra C. Pode ser conseguida com o incentivo à produção. Você olhou assim, e agora? Não tem caso proibido aqui. Guarde a letra C. Tá, letra D. Podem ser dadas se houver a invenção dos órgãos que garantam acessibilidade a pessoas. O que você tem aqui, ó? A no singular mais plural. A no singular mais plural, crase passa mal. Guarde lá, ó. A no singular mais plural, crase passa mal. Então, não vai crase aqui. E olha a letra E. Combate a mudanças. É a mesma regra. A no singular mais plural, crase passa mal. Então, olha, não é a letra E, não é a letra D, não é a letra A, na letra B. Sobrou a letra C. E a C é o seguinte, ó. Com o incentivo a algo, e eu falo a produção, perceba? Incentivo a algo. Esse a aqui é uma preposição. E esse a, o artigo, acompanha a produção. Então, nós temos a crase marcada aqui, tá? Muito bem. Então, só a nossa letra C como resposta para a questão aqui. Aí, depois, vamos lá. Questão 4 agora. De acordo com a norma padrão, a concordância verbal. Lembre-se de que a concordância verbal sempre é a relação, o verbo, ele concorda com o sujeito. Então, a dica é a seguinte, ó, você tem que conhecer os tipos de sujeito, tá? Lembre-se de que nós temos aqui, ó, nós temos, pode haver um sujeito simples, um sujeito composto, um sujeito elíptico, um sujeito que pode ser indeterminado e o sujeito inexistente. Então, o tipo de sujeito termina a flexão do verbo aqui. Olha a letra A. Antigamente, haviam muitos sonhos na infância. Veja que eu posso falar assim, ó. Antigamente, existiam muitos sonhos. É o seguinte, quando o verbo haver, ele significa existir, sempre ele fica no singular, tá? É assim, ó. Se você pode trocar o haver por existir, o verbo haver sempre fica no singular. E o existir não, tá? Ele vai concordar com o termo que vem depois dele. Então, aqui tem que ser, porque neste caso aqui, ó, qual que é a nossa análise, tá? Esse muitos sonhos, havia muitos sonhos, isso aqui é um objeto direto, tá? Com o verbo existir, ó, existiam muitos sonhos, tá? Com o verbo existir, esse muitos sonhos aqui é o meu sujeito. Por isso que vai ficar no plural aqui, tá?
Aí, letra B. A Bela e a Fera são um conto infantil muito conhecido. O verbo não fica no plural aqui, tá? É um conto. Por quê? Porque eu tenho a expressão aqui, ó. A Bela e a Fera é a minha expressão, tá? Isso daqui não é que a Bela é um conto e a Fera é outro conto. É o nome do conto aqui. Então, imagine que é uma palavra, fosse uma palavra só, tá? Então, tem que ser singular. Letra C. Existe ainda muitas crianças. Olha o verbo existir aqui, ó. O que é que existe? Muitas crianças interessadas em conto de fadas. O meu núcleo é crianças, plural. Então tem que ser existem muitas crianças. Faz muitos anos que deixei de sonhar, ó. Faz muitos anos, isso aqui é o quê? Isso daqui, ó, é tempo decorrido. Quando eu tenho o tempo decorrido, o verbo fazer sempre fica no singular, tá? Letra D perfeita. E na letra E, procura-se contadores de histórias, tá? Quem procura, procura alguma coisa. E tem a palavra ser. Veja que eu posso fazer assim, ó. São procurados contadores de histórias? Ou contadores de histórias são procurados? Dá para fazer essa troca aqui. Por quê? Neste caso, isso aqui, ó, é uma voz passiva sintética. E esse trecho, contadores de histórias, é o sujeito paciente. Por isso vai ficar como? Procuram ser contadores de histórias, tá? Ou seja, nossa resposta é só a letra D mesmo. Essa é uma questão muito boa porque em cada alternativa nós temos uma regra diferente de concordância, né? Situações diferentes de concordância aqui. Tem que ficar atento a essa regrinha aqui. Muito bem. Mais uma questão. De acordo, uma questão agora de vírgula de novo, ó. Uma questão de vírgula em que está plenamente atendido o emprego da vírgula, tá? Vamos lá. Segue a mesma dinâmica. A vírgula, ela não pode separar sujeito de verbo, verbo de complemento, tá? Tem que estar tudo junto aqui, não pode haver uma vírgula que separe. Pode haver duas, aí eu tenho um termo intercalado. Vamos lá então, ó. Sempre senti um grande fascínio pelo encantamento da internet. Ó, leia comigo, ó. Sempre senti um grande fascínio por o quê? Fascínio por algo, pelo encantamento da internet. Veja que a expressão pelo encantamento aqui, ó, ela está ligada à palavra fascínio. Fascínio por algo. Então, existe uma dependência, não se usa vírgula aqui. Tá, letra B. Toda vez que imaginava o Palácio dos Contos, sonhava com viver um. Olha só, sonhava com alguma coisa. Também não separo aqui, ó. As fantasias acalentadas na infância nos acompanham. O que é que nos acompanham? As fantasias. E nos acompanham quando? Ao longo da vida. Nenhuma vírgula aqui, nada, tá? Nós temos uma dependência direta aqui, ó. Então, não vai vírgula nenhuma. Esse aqui é meu sujeito. O Palácio da Fera ficava. O que é que ficava? O Palácio da Fera ficava situado. Não vai vírgula aqui. No alto de uma montanha. E que montanha que era essa? Muito distante, tá? Aí, letra E. A internet. Ó. A internet promoverá. E veja que nós temos aqui, ó. Que ainda está na da pedra. Nós temos um termo intercalado aqui, tá? As duas vírgulas separam os nossos termos. Elas estão, né? Mas eu tenho duas vírgulas, né? Então, nós temos aqui, ó, um termo intercalado. Posso fazer isso daqui? Com certeza, tá? Aproveitando, ó, este que é um pronome relativo, tá? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos uma oração adjetiva explicativa por conta das vírgulas aqui. Ok, muito bem. Então, resposta tem que ser a nossa letra E, tá? A única que realmente está certa aqui é a nossa letra E. Próxima questão. Aqui é uma questão de acentuação, ó. E vamos lá agora para as estruturas que a banca nos dá. Todas as palavras estão com acento circunflexo.
E aqui temos já uma regra do novo acordo, tá? Ó, o novo acordo, que já está velho, né? Porque ele já é 2012 já. Ele excluiu, ó, não há mais, tá? Por exemplo, quando tiver e ou, não se usa mais acento, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, creem, não se usa mais acento, tá? Deem, não se usa mais acento. Perdoou, não se usa mais acento. Voou, não se usa mais acento. Nenhuma delas, tá? O novo acordo, ele aboliu esse circunflexo quando tem o e, o. Aqui na letra E, o que acontece? É assim, ó. Quando eu tenho singular, eu uso ele vem. Quando eu tenho plural, eu coloco eles vêm com circunflexo. E se for o verbo ter, ele tem e eles têm, ó, com o circunflexo, tá? Então, quer dizer que a única resposta é a nossa letra E, tá? Que ela traz um uso adequado aqui do nossa palavra, certo? Isso aqui é sempre assim, tá? Não se usa mais acento com E e O, tá? Muito bem. Próxima. A concordância do verbo atende às exigências. Vamos lá aqui, ó. A destruição de casas e lojas comerciais nas cidades atingidas por alagamentos são causadas, não, né? O que é causado? A destruição, o meu núcleo é aqui, ó. A destruição de isso tudo é causada, tá? Então seria assim, ó. É causada. Teria que estar assim, tá? Depois, a ocorrência de chuvas frequentes, tufões e tempestades tem provocado. O que é que tem provocado desastres? A ocorrência de tudo isso daqui. Então, ocorrência no singular, o verbo fica no singular também, tá? Os estudos indicam que fazem muitas décadas, não, né, ó, tempo transcorrido aqui, tá? Isso aqui, ó, é tempo transcorrido, tempo decorrido, é a mesma coisa, tá? Então, o verbo fazer fica sempre no singular aqui, tá? Letra D. Tem sido levantadas muitas dúvidas pela ONU, ó. Muitas dúvidas, o núcleo é dúvidas, têm sido levantadas. Veja que aqui, ó, plural, e o verbo está no plural também. Letra D perfeita. Aí, um dos grandes problemas do século XXI são, não, né, ó. Aqui ele fala que um dos grandes problemas é, tá? Concorda com esse um aqui. Então, a única flexão adequada é nossa letra D. E lembre-se daqui, ó. Essa regrinha aqui, ó. Eles têm no plural, usa-se o circunflexo aqui. Ok, próxima questão. Aqui é uma questão também de concordância, mas é uma questão de concordância nominal, ó. Questão de concordância nominal aqui, tá? Então, tá o seguinte, ó. A elevação do nível dos mares e a redução das calotas polares são causadas, tá? Olha só. Na verdade, o que nós temos que olhar agora aqui, ó? A elevação e a redução. Nós temos feminino mais feminino. Então, a concordância se mantém no feminino, ou seja, são causadas perfeito. Aí, letra B. As enchentes e os desmoronamentos. Temos feminino mais masculino, predomina o masculino, tá? Então, são provocados. Letra C. O suor excessivo produzido pelo corpo e a redução das funções vitais. Masculino mais feminino, predomina o masculino aqui, tá? Vivenciados. Aí depois, os furacões e as inundações são mais perigosas. Masculino mais feminino, predomina o masculino aqui. Perigosos, tá? Aí depois, ursos polares, focas e pinguins, tá? Ursos masculino, focas feminino e masculino. Predomina o masculino aqui. Estão ameaçados.
Então, a única realmente adequada é a nossa letra A, que ela traz a concordância aqui correta. Muito bem. Próxima questão. A preposição a, presente em e a Harold Lloyd, um dos grandes da comédia no cinema mudo americano, faltavam 2 na direita. Olha só, é o seguinte, 2 sujeito, faltavam a alguém. Então, a preposição a veio do verbo faltar. Agora, temos que olhar, então, em qual delas isso vai acontecer também. Ó, veja só. Os melhores atores contracenaram com. Não é a mesma coisa aqui. Tem que usar o quê? A mesma, ó, teria que ser assim, ó. A preposição a seria obrigatoriamente permutada por outra. Veja, na letra A já usamos o com. Agora, letra B, ó. Os mais exigentes críticos curvaram-se a alguma coisa, tá? Artistas novatos renderam homenagens a algo. Os melhores papéis foram dedicados a alguma coisa. Os estudiosos sempre referiam-se a algo. Então, nas letras B, C, D e E, a preposição a é que apareceu. E na letra A é a preposição com. E a banca era aquela que você vai ter que trocar o a por outra, tá? Então, a nossa questão aqui tem que ser a nossa letra A. Muito bem. Última questãozinha agora aqui. Olha a palavra destaque. Como ninguém colhe as jabuticabas, elas são comidas pelos passarinhos até por insetos. A banca que você encontre qual é a relação semântica aqui, tá? Então, a leitura é a seguinte, ó. Vou colocar um marca-texto aqui, ó. Como ninguém come as jabuticabas, é a minha razão, consequência, elas são comidas. Ninguém colheu, elas são comidas ali pelos passarinhos e insetos. Então, esse como aqui, ó, nos dá uma noção de causa e aqui nós temos o efeito que é a consequência. Então, aqui, ó, relação de causa, tá? Relacionamento de causa aqui. Beleza? Aqui você vai observar que tem que usar a conjunção, né? A conjunção como é aquela que nos dá essa noção aqui, certo? Então, veja, questões que nós temos aqui da banca são questões que são bem variadas, mas a banca é muito padrão nesse ponto, né? Ela não fica viajando muito, não. Você consegue, fazendo questões dela, ter um bom rendimento no português aqui, com certeza, tá? Então, obrigada pela participação de todos aqui. Um grande beijo, abraço a todos e até nossa próxima aula, gente. Até mais.